Usada dica rápida de hoje. O pessoal perguntando quais os movimentos que o latíssimo do dorso produz. Pô, o latíssimo está sempre aí na mente das pessoas, né? Então vamos lá, uma maneira bem tranquila de fazer essas análises e ver todos os movimentos que o músculo é possível produzir, segue essa ordem que eu vou fazer aqui, ó. Eu analiso o músculo e verifico, por exemplo, né, quando ele está fixo numa extremidade, que movimento ele produz na outra. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o latíssimo dorso é capaz de estender o ombro, né? Ele está fixo na região lombar. Ele tem uma fixação na face tóraco-lombar, na crista ilíaca lombar posterior, nas vértebras torácicas e lombares. Então, ele, estando essa região fixa, ele movimenta a outra extremidade, o húmero em extensão. E aí vale um pull down, né, que nós estamos analisando, e vale também uma remada, correto? Nos dois casos, ele tem extremidade que fica na região lombar, face tóraco-lombar, região torácica lombar fixa, e movimenta o osso do húmero em extensão. Então, plano sagital, eixo látero-lateral, movimento de extensão, pull down, representando esses movimentos, e arremate, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Mantendo essas extremidades fixas, a gente pode fazer o seguinte agora. Vamos mudar o plano de movimento? Ele também é capaz de, no plano coronal, eixo antero-posterior ou póstero-anterior, movimentar o húmero em adução, a articulação do ombro em adução, como a gente vê numa puxada, por exemplo. E aqui mais caracterizado essa adução contra uma resistência. Então, nós temos aí a adução do ombro, certo? Sendo feita no plano coronal e movimentando o húmero de novo. Então, movimentando o húmero, movimentando a articulação glenomeral em planos e eixos diferentes, mas mantendo, vejam que importante, a região da fáscia e a região torácica e lombar fixa, ok? Então, dois movimentos aí que nós já vimos, extensão e adução do ombro, ok? Ainda mantendo, para aqui, ainda mantendo a região tóraco-lombar fixa e movimentando o húmero, como um ponto de fixação, de ancoragem do húmero é na frente do latíssimo, é na frente do húmero, nós temos uma rotação interna do ombro produzida também pelo latíssimo dorso. Então, também produz a rotação interna. Esse é um ponto bem interessante. De novo, hein, chama atenção. Fixei a região torácica e lombar e movimentando a outra peça óssea, a outra extremidade do húmero, como ele tem a fixação à frente do húmero, ele consegue fazer essa rotação interna. Qual é o eixo aqui? O eixo longitudinal e plano de movimento transversal. Então, percebam que o latíssimo do dorso, mantendo a região lombar fixa, ele consegue fazer três movimentos diferentes glenomerais em três planos e eixos também diferentes. Ok até aí? Agora nós vamos fixar aqui e nós vamos inverter. Nós vamos fixar a região glenomeral e permitir o movimento na outra extremidade, na extremidade da lombar, da coluna vertebral. Então, vejam que o latíssimo do dorso, uma vez fixado aqui para a interpretação melhor da cinesiologia, a região glenomeral, ele é possível que ele produza, e ele é motor da tilt anterior da pelve. Ele faz a anteversão pélvica quando ele encurta. Claro que uma ADM pequena, não tem uma grande amplitude de movimento, mas ele é possível de fazer esse movimento. Então, ele é um anteversor pélvico, ele produz a tilt anterior. E vejo que nesse exemplo em particular, a região de glenomeral está fixa e a movimentação agora parte da outra extremidade do latíssimo. É uma forma de estudar a musculatura. Fixa-se uma extremidade, se verifica o movimento produzido na outra extremidade de fixação, origem e inserção, tanto faz aí. E inverto essas relações como nós invertemos aqui. E como último ponto de análise, vejam aqui, ó, continuo com glenomeral fixa, e trabalhando unilateralmente o latíssimo dorso, qual o movimento que ele consegue produzir nesse caso? No plano agora coronal, ele consegue fazer a flexão lombar da coluna vertebral. Então, ele é um flexor lombar junto com os oblíquos da coluna vertebral. Isso trabalhando unilateralmente. Antes, trabalhando bilateralmente, nós vimos que ele faz a tilt anterior, é plano sagital. Então, vejo que o latíssimo do dorso, quando eu fixo a região lombar e deixo a região glenomeral movimentando, ele é motor de três movimentos bem expressivos, e ele é motor primário desses movimentos. Quando eu fixo o glenomeral e deixo a região lombar móvel, ele é motor de dois movimentos. Um trabalhando bilateralmente no plano sagital, que é a tilt anterior da pelve, e o outro, como nós temos aqui na tela, trabalhando unilateralmente no plano coronal, fazendo a flexão lateral da coluna vertebral. Eis aí, então, para a galera que estava me perguntando, para revisar para a prova e tal,
está aí os movimentos, então estão aí os movimentos produzidos pelo latíssimo dorso. É isso, gurizada. Fica aí a dica rápida de hoje.